Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Galo. Tudo bem, gente? Espero que sim. Falar neste vídeo com vocês sobre o cara bobo que vai ser o adversário do Galão, né? Do Galão da Massa aí naquilo que eu chamo de prévia da Libertadores, né? Que na verdade são as fases iniciais, né? No caso, a segunda fase, né? O Galo vai entrar contra essa equipe da Venezuela, que terminou em terceiro lugar no campeonato, fez uma boa campanha. Teve uma mudança bastante importante, na minha opinião, que é a troca do técnico, né? O Badiolo, que era um técnico bem interessante, né? Montava uma equipe para jogar em transição, que era muito acelerada para o campo de ataque, mas que alguns momentos também até trabalhava ali com certa eficiência no terço final, né? Não era uma equipe somente de contragolpe, mas era uma equipe que sabia trabalhar no campo de ataque, mas também uma equipe que, na minha opinião, se notabilizava sobretudo pelo contragolpe, que era muito, muito eficiente, né? As transições, tanto para ataque como também para defesa, também tinha certo relevo na equipe do cara bobo, né? O Majolo tinha o controle completo ali do elenco. A saída dele, para mim, é uma grande baixa. Só não será maior do que uma possível baixa do Fifeiros, que é o atacante colombiano, né? Que foi um dos grandes artilheiros, né? Do campeonato local. Tem 18 gols, né? De todas as maneiras, né? Um centroavante bastante interessante, olha. Impressiona o fato de que uma equipe da Venezuela vai encontrar um bom jogador colombiano, né? Um bom centroavante colombiano, enquanto as equipes do Brasil não encontram, né? Pode encontrar agora, tal, até contratando este jogador da equipe do cara bobo. Um jogador que talvez não enfrente o Galo. Há propostas para sair. Né? Existe aí uma tentativa de mantê-lo na equipe, mas parece que há uma pressão, inclusive de fora, até da Europa, para que esse jogador seja contratado. Né? De qualquer maneira, gente, o próprio Galo poderia, por exemplo, tentar, por que não, buscar esse jogador aí, um centroavante que tem, na minha opinião, tem bastante qualidade. Né? A maneira como ele resolve os lances ali mostra que ele tem realmente qualidade. É um jogador que teve ali uma temporada muito diferente do que foi até então, evidentemente. Quando isso acontece, a gente fica pensando se foi por acaso, por circunstância, ou se é um certo amadurecimento na carreira do jogador que faz com que a qualidade do jogo dele comece a aparecer. Na minha opinião, tem muito a ver com essa segunda hipótese do que com a primeira, tá? Então, embora tenha tido evidentemente uma boa temporada, para mim foi muito fruto do amadurecimento futebolístico que esse jogador Fifeiros tem demonstrado atualmente, né? O Galo, de certa forma, teve sorte com esse adversário, né? Porque vai jogar em Valência. Um adversário que assim, dá para se encaixar muito bem favoravelmente para o Galo. Eu acho que quando marcam, não marcam tão bem assim, né? Embora taticamente é uma equipe que tinha uma boa defesa, mas na minha opinião a questão não é, enfim, você tem na primeira linha o Cuesta, que é um jogador muito interessante, né? Mas eu acho que havia muitas falhas, né? Agora, de qualquer maneira, não é mais aquela equipe, né? Vai ser provavelmente pode ter algumas mudanças aí com a chegada do novo técnico, né? O Toliçano. O Toliçano é um cara que tem uma verve mais defensiva, daquela linha de técnico venezuelano que gosta mais de montar uma equipe defensiva, tentou em alguns momentos fazer um jogo diferente e não foi muito feliz. Né? Então, a tendência é que ele organize mais essa equipe defensivamente, na minha opinião, em relação à equipe do Madiolo, né? Nessa primeira linha, eu acho que também o Chacon é um jogador de muito crescimento, né? Um zagueiro interessante, jovem, um zagueiro que pode ser interessante também aí para ser observado. Né? Os dois volantes, né, se forem realmente os dois, o Contreras e o Rueda dão uma proteção ali para a primeira linha, mas também tendem a fazer essa bola chegar rapidamente ao Torres para acelerar esse jogo aí. Né? E aí, gente, quando essa bola chega no ataque, aí a coisa complica um pouquinho, né? Porque toma rapidez, né? Você tem ali bons jogadores ali como o Torres, né? O Silva e também, sobretudo, ele, né? O Viveiros, né? O Viveiros realmente bem interessante, mas bem interessante mesmo, é um jogador que precisa ficar realmente de olho nele aí, tá? O Brady Goluz é um jogador que ganhou muita relevância aí também, né? Nós não sabemos aí, na verdade, se ele vai continuar também na equipe, é provável que também saia, né? Agora, enfim, um time interessante, é um time, mas não vai complicar pro Galo, evidentemente. Não vai, né? Ele se notabilizou, sobretudo, na temporada por ter uma forma de jogar, né? Atacando bastante os espaços ali
dos laterais, né? Quando os laterais da equipe adversária sobem, atacava muito aqueles espaços. Portanto, a equipe que gosta de fazer com que o seu jogo flua, sobretudo, principalmente no contragolpe, pelo lado do campo, né? Agora, evidentemente, gente, que o que mais chamava atenção, na minha opinião, dessa equipe na temporada de 2022, né? Era assim, primeiro, jogo direto, né? Direto, né? Aí você tem esse intérprete para o jogo direto, que é o Fifeiros, né? Não é só esse jogador paradão, jogador de movimentação, tá? Mas você tem esse jogador aí, né? Esses contragolpes são muito rápido mesmo. É uma equipe que tem uma tendência a fazer uma marcação, a série de bola da equipe adversária não tá nem aí, deixa sair a vantagem, tende a fazer avançar um pouquinho a linha, né, e fazer uma marcação em bloco médio, mas sobretudo um bloco baixo, assim, chamando mesmo, tá? Chamando ao máximo possível a equipe adversária, porque acredita nesse jogo da transição. Isso é evidentemente treinado, era treinado pelo Maggiolo, né? Ou seja, chamar muito a equipe adversária, marcando bastante em bloco baixo, no máximo em bloco médio, né? Para ter muito campo para contragolpear, né? E também para ter pouca gente ali, né? Para duelar nessa situação de contragolpe, né? Então, era muito eficiente nisso daí. O jogo era muito rápido mesmo, chegava muito rápido ali, nem sempre com mais do que 3 jogadores, mas geralmente 3 jogadores que geravam uma superioridade qualitativa para a equipe, né? E às vezes até mesmo superioridade numérica ali, né? Ou pelo menos uma igualdade numérica ali com a equipe adversária, o que já é uma vantagem para a equipe que está atacando, evidentemente, quando você tem uma igualdade numérica, né? Então, agora, é uma equipe, gente, assim, quando eu falo, por exemplo, da defesa deles, essa defesa deles é quando ela pega em contra-golpe, né? Agora, quando essa equipe está muito montada ali atrás, é uma equipe complicada, foi sempre muito difícil para os adversários conseguir fazer gols, uma equipe que parece que se entende muito bem quando todo mundo está ali no primeiro campo, né? Então é um time bem chatinho mesmo, assim, na minha opinião, embora guardadas as proporções do time bastante chatinho, né? Como eu falei, o jogo é direto, né? Esse jogo direto também parece que é muito treinado, evidentemente, como eu já contei para vocês aqui. Agora, chama atenção a rapidez com que eles transitam para o campo de ataque e também a transição defensiva deles. Essa recomposição defensiva também tem muita qualidade. Jogadores se empenham demais na marcação e também na chegada ao ataque. Ou seja, quando precisa voltar para marcar, voltam mesmo. Portanto, um time de muita luta, de muita entrega e que apresentava, evidentemente, questões táticas ali que funcionavam muito bem. Não sabemos se vai ser a mesma equipe, evidentemente. Na minha opinião, talvez não tenha para a posição gerar uma mudança muito drástica na forma da equipe jogar, então ele deve aproveitar mais ou menos aquilo que funcionava já anteriormente, né? Então, então, nesse sentido, deve ser uma equipe muito parecida com o que era a do Maggiolo. Depois ele vai começar a mudar essa equipe, na minha opinião, tornando-a um pouco mais defensiva do que era a equipe. Ou seja, ainda será uma equipe de contragolpe, que vai tentar se aproveitar justamente dos seus atacantes para chegar rapidamente ao campo de ataque. Evidentemente que pode perder o Fifeiros, aí perde muita coisa, claramente, né? Agora, eu acho que essa forma de jogar deverá ser mantida, ou uma forma de jogar parecida deverá ser mantida aí para a próxima temporada e também para enfrentar o Galo, né? Então, assim, eu acho que é um adversário tranquilo, mas é um adversário que tem que tomar realmente muito cuidado, porque ele pode gerar problema aí para a equipe do Galo. O Silva nem sempre joga como titular, o Edgar José Silva nem sempre joga. Ele é um meia que atua sobretudo pela setor esquerdo, mas é um jogador que quando está presente, né, ou é ele ou é o Goluz, né? Os dois são muito interessantes, os dois podem sair da equipe, né? Nós não sabemos se a equipe vai ser a mesma. Eles podem perder o Fifeiros, pode perder também o Goluz, pode perder também o próprio Silva, que é um jogador que tem ali a proposta para sair também da equipe, né? O Mosqueira é um bom goleiro, né? Dessa linha dos bons goleiros venezuelanos, é um goleiro interessante também para se pensar. Agora, de qualquer maneira, como eu disse, tanto em Valência como também em Belo Horizonte, eu acho que o Galo é favorito para vencer. E aí, no caso, depois o Galo vai enfrentar ou a Católica, né, de Quito, ou então a equipe do Milionários de Bogotá. O Milionários está num momento interessante, gente. Mas eu nunca confio tanto assim no Milos, né? De qualquer maneira, eu acho que se passar a Católica pode ser um adversário mais complicado para o Galo do que o Milionários, na minha opinião. A Católica é um time interessante, tá? A Católica é um time interessante, é um time que está bem montado, bem organizado. É um time aí que pode dar um trabalho para o Galo, na minha opinião, bem mais do que o Milionários de Bogotá, né? Então, se eu fosse torcedor do Galo, eu ficaria na torcida aí para que a Católica não passasse. Evidentemente, o Galo é favorito contra o Milionários e também contra a equipe da Católica, mas o Galo é aquela coisa, nós não sabemos sequer que Galo vai ser esse do Condé, né? Será que o Tchatcho vai ter condição de montar rapidamente uma equipe ali
ao seu gosto, né? Vai conseguir fazer as mudanças necessárias da equipe e tal, encaixar uma maneira de jogar e tal. Será que ele vai conseguir tudo isso a tempo? Né? Tem essas questões aí. Ainda precisa de jogadores ali para interpretar melhor a maneira como ele quer que o Galo jogue, né? Eu sempre tenho falado dos laterais. Acho que a questão da lateral esquerda está tudo muito bem, lateral direita, né? Mesmo com o Guga, para mim, eram dois laterais pela metade, ele e o Mariano. Né? O Codê gosta de um lateral que faça muito bem o corredor, tanto defensivo como ofensivamente, mas um lateral que vá ao fundo do campo também. Né? Então, por exemplo, o Mariano, que agora é o titular em tese da equipe do Galo, não é esse jogador, evidentemente, o Galo vai precisar no mercado buscar um lateral. E se chegar, vai dar tempo de adaptar também? Adaptar esse jogador aí ao esquema, tal, a forma de jogar do Galo? Tem tudo isso daí. Então o Galo precisa, na verdade, tomar cuidado com essas questões aí. Nesse último ano, aí, o Galo foi muito inimigo de si próprio, né? Jogou muito contra si próprio, né? Muito fogo amigo, né? Então é muito importante que tenha ali que tem um mínimo de organização, porque só não vai para a fase de grupos da Libertadores se realmente pisar muito na bola, porque o adversário é muito tranquilo, de certa forma, em tese, né? O cara bobo, e depois o adversário não é tranquilo. Tanto o Milan como a Católica não são adversários tranquilos, mas o Galo tem condição de vencer. Principalmente, na minha opinião, se for o Milionários de Bogotá, porque a Católica é um time melhor. Dá para ser vencida também pelo Galo, mas é um time, na minha opinião, bem melhor, bem melhor. A Católica é um time tradicional do Equador, tá, gente? É um dos grandes do Equador, né, que não ganha muito título, mas é um time tradicional lá em Quito. É um time que tem muita torcida, né? E que, assim, está no movimento de outros clubes equatorianos, né, de se organizarem muito bem, né? Vem se organizando muito bem. O jogo da Católica é um jogo que vai ser ofensivo, é um jogo corajoso, vai ser um jogo protagonista, sobretudo com o novo técnico, né? Então dá para imaginarmos aí, com esse técnico que está fazendo, dá para imaginar aí uma equipe aí bem mais interessante. De qualquer maneira, o mais importante para o Galo é passar pelo cara bobo, que, embora tenha esse nome, não é bobo, né? É um time que sabe jogar. Pensando, imaginando que vai ser uma equipe jogando parecida, de forma parecida como jogava anteriormente, é uma equipe que sabe jogar. Agora, evidentemente, que não é um adversário tão complicado assim para o Galo, não. Basta o Galo ter muito foco, muito cuidado, que evidentemente vai passar até com certa facilidade o cara bobo, e depois, com alguma dificuldade, provavelmente, né? Mas deve passar também pela Católica ou então pela equipe do Missionário de Bogotá. Tá bom, gente? É isso.